Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! O agronegócio brasileiro segue sendo uma força estratégica no cenário global. E os portos do país são peças fundamentais neste tabuleiro. Com mais de 45 milhões de toneladas originadas, processadas e comercializadas apenas em 2024, a Cargill está no centro desta engrenagem que conecta o campo ao mundo. Hoje, o Porto e Negócios recebe Regis Prunzel, diretor de portos para a América do Sul da Cargill Agrícola, uma das maiores empresas do agronegócio mundial, e Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Durante esta edição, vamos falar sobre investimentos em infraestrutura logística, a importância estratégica do Porto de Santos, as perspectivas para o mercado de commodities e os desafios e oportunidades do setor portuário brasileiro. Vamos entender como inovação, sustentabilidade e eficiência têm moldado o futuro da logística portuária e como o Brasil pode se tornar ainda mais competitivo no comércio internacional. Regis, seja muito bem-vindo ao Porto e Negócios. Fazia tempo que a gente não te tinha por aqui. Muito bem, muito obrigado pelo convite, Nathalie, Tércio. Sempre um prazer estar aqui com vocês no Porto e Negócios e com todos que vão nos assistir. Tércio, mais uma vez, obrigada pela parceria, seja bem-vindo. Eu que agradeço o nosso espectador e o Regis que aceitou o nosso convite para estar aqui conosco. Tércio, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para o Regis dar um panorama na tua visão. Se a gente fizer um recorte para os próximos 5 anos, qual é a tua ideia desse cenário do mercado de commodities? Nathalie, eu vou olhar um pouquinho o retrovisor para a gente fazer uma projeção para frente, né? Se a gente vê aí produção agrícola brasileira, demanda mundial, há uma expectativa, sem sombra de dúvida, a gente continuar crescendo algo, né? Tanto na produção brasileira quanto no consumo mundial. Há uma expectativa. Temos alguns desafios, sem sombra de dúvida, né? Desafios aí de infraestrutura, desafios ambientais, que nós não pilotamos, nem a infraestrutura nós... Estamos fazendo como deveríamos, né? Não pilotamos e também não estamos fazendo, sem sombra de dúvida. Então, eu acho que vai ter, sem sombra de dúvida, e a expectativa é boa, né, para os próximos anos. E, claro, que vai depender um pouco da infraestrutura e de como nós vamos com o tema ambiental. Técio, quando o Regis coloca essa questão da expectativa positiva, e eu vou até um pouco mais além, quando a gente fala em Porto de Santos, a gente vê que o Porto de Santos tem batido recordes sucessivos, né, de cargas de contêineres movimentados, ao mesmo tempo que a gente vem falando já há muito tempo que a infraestrutura não acompanha. Do que adianta termos superávit nas produções se não temos infraestrutura adequada para o escoamento dessa produção? Eu acho que tem 2 pontos, né, Nathalie? O Brasil e as trades, eles montam um tabuleiro de xadrez em termos de posicionamentos em diferentes portos. Então, quem está posicionado em Santos tem posição também em Paranaguá, tem posição no Arco Norte, seja em qual for a saída, se vai ser Santarém, Itaqui, Barcarena, mas tem essas posições. Por quê? Porque no final essa área de originação está no meio do território brasileiro, né? E como as margens são bem diminutas, o ganho, a essência da eficiência logística ela é importantíssima para ter sucesso nesse segmento.
E aí, quando o Santos atrasa um investimento, ou algum porto atrasa um investimento, obviamente um outro porto sai à frente. Sim. Né? De forma definitiva, não acredito. Né? A carga ela tende a ter o caminho de menor custo logístico global. Mas, eventualmente, quando você não tem posição num porto, o second best, desembarcar em outro. O second best vai ser a opção. Né? Então, a gente falou aqui em outros programas sobre o problema do container, no Porto de Santos. Os investimentos no setor de commodities agrícolas, né? Vamos olhar para o granel agrícola, ele está em franco crescimento. Em franco crescimento. Os próprios investimentos da Cargill em Santos entregou capacidade, a COFCO está vindo atrás com novos investimentos, existe uma repotenciação no TGG também do outro lado. Enfim, a própria Rumo assinou um tratado, aí, um termo de cooperação com a DP World, vindo com um novo terminal, praticamente full ferroviário, né? Até porque a razão de viver da Rumo é o ferroviário. O rodoviário está entrando só como uma contingência. Isso tudo mostra que há esse investimento em infraestrutura, ele não vem na mesma velocidade que o crescimento da produção, né? E como o Regis colocou, o mercado mundial demanda, e o Brasil, de fato, tem muito para exportar, né? Eu brinco que a gente exporta solo, sol e água. Quase tudo, né? Seja em qual molécula for. Quase tudo que é fundamental para plantar e dar, né? E colher. Queria que você falasse um pouquinho, o Regis, dos desafios do ponto de vista, desafios logísticos do ponto de vista dos portos que a Cargill atua, para que essa carga ela chegue como deve chegar no tempo em que ela é contratada para chegar. Nathalie, a gente vê, eu gosto muito de olhar o retrovisor porque a gente tem grandes marcos e grandes avanços nos últimos anos em todos os portos na nossa geografia aqui. Falar especificamente do Brasil, eu lembro Paranaguá, 13, 14 anos atrás, nós tínhamos waiting time em Paranaguá de mais de 90 dias de espera para um barco. Hoje a realidade é um pouco diferente, né? Tudo isso, obviamente, que veio com investimentos, veio com organização, né, do setor portuário, então todos os atores, de certa forma, se organizando e fazendo com que o fluxo das cargas acontecesse de uma forma um pouco mais efetiva. Olhando para Santos, né, nós temos aí investimentos pesados acontecendo de vários atores, e esse acho que é o primeiro desafio, a oportunidade de você poder fazer um investimento, né, e aí a gente volta um pouco na questão da segurança jurídica, a questão da infraestrutura, ter a oportunidade de você, como um ator privado, fazer um investimento, mas também tem um desafio grande que é o ator público, também fazer os seus investimentos daquilo que é plural, daquilo que é condomínio, para que os investimentos privados eles realmente aconteçam, mas que eles, de certa forma, os objetivos do investimento eles sejam atingidos, ou seja, o produto final do investimento é você melhorar a sua eficiência. Porque então, não adianta o privado investir se o público não fizer a sua parte. Isso tem que estar junto, né, Nathalie? Então, se não houver essa conexão, digamos assim, entre os investimentos e aí a gente fala desde o Plano Nacional de Logística, os PDZ-POs, enfim, existe um planejamento que precisa acontecer e quando ele acontece, dos dois lados, sem sombra de dúvida, os gargalos, digamos assim, de infraestrutura são equacionados. Temos ainda grandes desafios, que são os portos do Arco Norte, né? Nós sofremos aqui um pouco no ano passado, né? Nos últimos anos a gente enfrentou um pouco seca, então é algo que nós não pilotamos, nós não conseguimos manejar isso, né? E aí, sem sombra de dúvida, você precisa fazer aquilo que você comentou, Tércio, é um rearranjo em tudo que a gente tem nos fluxos de mercadorias em todos os portos brasileiros. E aí você precisa ter infraestrutura justamente para acomodar essas diversidades de situações que acontecem ao longo do ano num país tão grande ou numa geografia tão grande aqui como a América do Sul. E tão diferente, né? Quando a gente pensa no Brasil, a gente sabe que é um país de dimensões continentais com características muito próprias. O que é ponto comum quando a gente fala de todas as regiões é a questão dos extremos climáticos, né? Existem regiões que não estão chovendo mais, outras regiões está chovendo muito, né? Como é que a Cargill ela está enfrentando essa questão dos extremos climáticos, que é uma realidade para o mundo inteiro, né? Nós tivemos a seca
no norte do país, tivemos as enchentes do Rio Grande do Sul, mais recentemente voltamos a ter um susto lá no Rio Grande do Sul, e a gente sabe que esse é um cenário que não vai mudar, só tende a se intensificar. Quais lições todos esses extremos têm dado para a Cargill, do ponto de vista de América do Sul, e o que tem sido feito de prático já? Olha só, eu acho que a principal lição é aprender com aquilo, com o que aconteceu, né? Então, quando a gente vai fazer um novo planejamento, vai planejar uma nova operação ou um novo ano, digamos assim, a gente também tem que colocar na nossa conta que pode, em algum momento, acontecer alguma coisa que você sabe que pode acontecer, mas não pilota, né? Segundo ponto, tecnologia. Então, a gente precisa usar muita tecnologia que nós temos disponível, que o mercado tem disponível, de certa forma, que prevê esses movimentos climáticos de uma forma um pouco mais assertiva. Conseguimos acertar 100%? Não. Mas você, com a tecnologia, com a evolução que nós temos, e nós temos, né, um terreno fértil, né, de estudiosos, Brasil, América do Sul, tem muito disso. Então, nós temos centros de pesquisa públicos que o Brasil, principalmente, puxou, muito bons, que fazem com que a gente tenha uma previsibilidade um pouco melhor. Então, esse é um dos grandes aprendizados. Outro aprendizado, Nathalie, é ter infraestrutura, né? Então, quando você tem capacidade de ter portos talvez melhor posicionados, quando você tem um fluxo um pouco mais restrito, como foi o caso do Norte, você tem condição de trazer isso para o Sul, para o Sudeste? Sim, então você vai, de certa forma, conseguindo organizar o seu fluxo dentro de uma geografia que não é fácil. Você fazer movimentação de carga do Norte do Brasil ou do Centro-Oeste do Brasil, que hoje é mais barato você levar para o Norte, trazer isso para o Sul, para o Sudeste. Então, realmente é uma engenharia econômica e financeira de negócio que precisa ser muito bem organizada e muito bem compensada. Então, esses são os principais desafios, Nathalie, que a gente tem enfrentado. E, claro, a gente precisa sempre, eu volto a falar, infraestrutura. A seca por si só, ela é um problema que não tem solução? Ela não tem solução, mas se você tem uma infraestrutura preparada, exemplo, preparada, de rios ou de condição de navegabilidade melhor, você consegue, de certa forma, navegar um pouquinho melhor num cenário de seca mais extrema ou de seca mais extrema, principalmente onde nós temos hidrovias, que é basicamente o norte do Brasil. Tércio, a gente teve recentemente a aprovação, né, do BR do Mar, e já se fala agora do BR dos Rios, que tem como objetivo justamente organizar essa nossa malha hidroviária, que é ampla, mas que não tem hoje a infraestrutura necessária que precisam os armadores, os prestadores de serviços, os operadores portuários. Você acredita que o BR dos Rios saia mais rápido que a BR do Mar? Eu acho que, na verdade, o investimento hidroviário ele já se inaugura com a própria concessão da hidrovia do Paraguai, né? Ou seja, ela inaugura um modelo de exploração hidroviário que é super simples, né? A gente já, lá atrás, no meu passado profissional, eu tive a oportunidade de estar à frente da Tietê Paraná, da hidrovia. A gente chegou a estudar a hidrovia para efeitos de concessão na época. E no final ela tem o mesmo conceito de uma rodovia, né? Então você tem sinalização, você tem uma embarcação tipo da hidrovia, o sistema de sinalização. Quando você tem uma eclusa, né? Só para o nosso espectador saber, é quando você transpõe um nível de barragem, né? Um elevador de barcaça, você pode colocar dessa forma. Você tem um custo operacional, tem um custo de investimento numa eclusa. E infelizmente a política brasileira não incentivou isso no Arco Norte, né? E quando a gente fala no Arco Norte, estamos falando de todos os rios do Órgão, Madeira, o Tapajós, o próprio Amazonas. Óbvio que tem rios ali que não tem condições de ter barragens para efeito de navegação. Mas né? Outros têm. Sim, e mais do que isso, né? Você pode não colocar barragens de geração hidrelétrica, mas você pode colocar barragens móveis. É uma barragem que ela vai fazer uma contenção hídrica durante o período de seca, né? Então você tem a livre navegação, é como se elas estivessem totalmente abertas durante todo o período de chuvas, e no período de seca você usa a eclusa de fato para conter, né, o mínimo de lâmina d'água para a navegação. Não estou descartando a dragagem como um instrumento importante de gestão das vias navegáveis, né? E de fato aí você transforma essas vias em hidrovias, né? Hoje o que nós temos no Arco Norte são vias navegáveis, nem sempre. Né? Nem sempre. A gente já viu que nem sempre, né? Essa seca que o Regis se referiu, né, de 2022 e 2023,
ela inclusive repercutiu na movimentação da rodovia na BR-163 até Meritituba, né? Então, assim, inclusive com a concessionária solicitando reequilíbrio contratual, porque teve frustração clara de receita. E olha que nós estamos falando de um transporte rodoviário. Exatamente. Que está interligado com a hidrovia, né? Então, hidrovia é estratégico, é o grande modal de escoamento da produção no Arco Norte e precisa ser concessão, né? A gente não pode ter medo de falar de concessão hidroviária. E aí é estabelecer parâmetro, né? E, obviamente, alguém vai falar, mas como é que paga essa conta? Né? No mesmo modo da rodovia, né? Então, você vai cobrar lá R$1 por tonelada que passa pela via e vai garantir infraestrutura, ou seja, garantir que nos meses de setembro a dezembro, no caso do Arco Norte, que é quando acontece de fato a seca, você continue navegando, né? E essa conta volta para quem? Até porque o período de seca no Arco Norte, ele é sabido desde sempre, né? A gente sabe que o nível baixa de setembro a dezembro, então, se tem um privado atuando, é sempre tudo mais fácil e sempre tudo mais rápido, né? Mas a questão é que essa seca foi extrema, de fato. Sim, foi um extremo climático. Né? O Marcelo de Gregório, da Superterminais, veio aqui no programa e teve que levar a operação dele para Itacoatiara. Né? Foi uma seca ali de recorrência histórica. Né? A gente faz um rápido intervalo e volta com mais uma etapa do Porto Negócios. Não saia daí. Até já. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Os terminais TEG, TEAG, TES são líderes na movimentação de grãos nos portos da Baixada Santista. Eles contam com uma diversidade de cargas como soja, farelo de soja, milho e açúcar. Com uma estrutura moderna que garante operações eficientes, seguras e sustentáveis, os terminais planejam embarcar 18 milhões de toneladas em 2024, gerando mais de 1.500 empregos na região. TEG, TEAG e TES, um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio. Olá, tudo bem? Hoje o Minuto Porto Negócios fala sobre o investimento realizado pela Eldorado Brasil Celulose em ações que promoveram inclusão, saúde e cidadania. O terminal, localizado no Porto de Santos, patrocinou importantes projetos esportivos que impactaram mais de 1.200 pessoas indiretamente e beneficiaram mais de 2.000 moradores da cidade. Uma das ações foi a corrida de rua Correndo com os ODS 2024. Cerca de 500 atletas amadores percorreram as ruas do Centro Histórico de Santos. Outro projeto patrocinado pelo terminal foi o Bruto Fruto Empodera Futsal. Meninas de 8 a 18 anos da rede pública de ensino puderam participar de aulas gratuitas da modalidade. A iniciativa promoveu o empoderamento feminino e o protagonismo da mulher no esporte. A Eldorado Brasil Celulose também apoiou o segmento náutico esportivo. A edição 51 da tradicional Regata Marinha do Brasil contou com o patrocínio da empresa. 250 velejadores celebraram o Dia do Marinheiro e reforçaram o vínculo da cidade com a identidade marítima. O esporte mais popular do Brasil, o futebol, também foi levado às comunidades santistas com o apoio da EBLOG. O Favela Cup reuniu 480 atletas amadores, entre homens e mulheres, em uma competição que uniu esporte, inclusão e convivência comunitária. Este foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau! Apoio Eldorado Brasil.
Somos a cessionária responsável pela gestão, operação, manutenção e expansão da malha ferroviária do maior porto da América Latina. Juntos, continuamos a escrever a história da ferrovia interna do Porto de Santos com excelência, compromisso e inovação. Somos a excelência sobre trilhos. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Com uma rede global de 14 terminais próprios e joint ventures, a Stolthaven Terminals tem como missão entregar valor a seus clientes através da operação de terminais de última geração que complementam as capacidades de suas empresas irmãs, Stolt Tankers e Stolt Tank Containers, garantindo a interface Ship-to-Shore. São aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de armazenagem e distribuição de líquidos a granel de classe mundial. A Stolthaven Terminals também está presente no Brasil, com um terminal em Santos. É do Porto de Santos que sai a celulose da Eldorado Brasil para mais de 40 países. Para armazenar e exportar um dos produtos mais sustentáveis do mundo, foi construído o terminal Ebelog, que completa 2 anos. Da floresta para a fábrica, da fábrica para o Porto de Santos, e de lá para o mundo. Celulose de uma empresa brasileira que gera emprego, respeita o meio ambiente e as comunidades. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. Estamos de volta aí no Porto e Negócios de hoje. Recebemos Regis Prunzel, diretor de Portos para a América do Sul da Cargill Agrícola, e Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Técio, a gente encerrou o bloco anterior falando da questão ambiental, da questão dos extremos climáticos e da importância de instrumentos tecnológicos para dar previsibilidade a esses fenômenos. Porto de Santos tem um bom exemplo aqui quando a gente une, por exemplo, o NPH, que é o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas, com a expertise, por exemplo, da praticagem. Sim, e para quem viveu aqui os últimos finais de semanas, viu esse canal aqui... Fechado por mais de 20 horas. E não é a primeira vez no ano, né, essa passagem. Então, essa tecnologia é importante não só na gestão portuária, ela já é usada no campo, como o Regis colocou. Hoje, para você colocar cada molécula de fertilizante num hectare de plantação, é usada tecnologia, né? E aqui no Porto, obviamente, a gente faz o mesmo uso o mesmo parâmetro de referência meteorológica é usado para outro fim, que é o fim da gestão do porto, a gestão do canal. Aliás, foi a maior ressaca depois de 2016, né? Só Sim. tinha tido uma daquela em 2016. Agora com mais frequência. A gente sabe que a volatilidade nos preços no mercado internacional das commodities tem sido uma realidade. Como isso afeta a competitividade e como a Cargill tem se protegido desses efeitos? Boa pergunta. O mercado a gente sempre fala que o mercado ele é soberano, ou seja, quando você tem um país que é um grande produtor como o Brasil e é um dos maiores produtores de grãos no mundo, e você tem mercado consumidor também muito bem posicionado, você vai ter anos onde você vai ter uma demanda maior do que a oferta de produção, e você vai ter anos que nós vamos ter o contrário disso. E aí os preços, eles obviamente se calibram mais ou menos de acordo com isso. E aí todo ano você precisa definir uma estratégia de como que você vai se posicionar com base no que o mercado está dizendo que vai ter de produção,
com base naquilo que o mundo está dizendo que vai ter de demanda ou de consumo. E, obviamente, tem os temas ambientais que a gente acabou de falar, né? Ou seja, esses são os riscos que você precisa entender, que fazem parte do seu negócio, considera eles na sua conta e roda o teu negócio, né? Então, nenhum ano é igual ao outro. Nós falamos aqui em 2023, você teve uma grande produção. Uma super safra, né? Super safra, né? Nem por isso nós batemos o recorde de exportação, porque você pode ter produção de grãos que estão sendo processados no interior do Brasil. Ano passado nós tivemos talvez uma das maiores produções de milho do Brasil, e não foi o ano de maior exportação de milho do Brasil, porque o milho foi processado no mercado interno, com novas demandas, com novos produtos, para outras finalidades que não a exportação. Então, tudo isso são, digamos assim, são cenários que nós temos no mercado mundial que a gente precisa acompanhar. Como se proteger é justamente tentar, né, fazer essa leitura. Fazer essa leitura, Nathalie. Então, você não pode ficar fora, mais uma vez, informação. A informação você precisa ter tecnologia, você precisa entender do mercado. Então, é um pouco do que é feito, sem sombra de dúvida, pelos times especialistas nossos lá, que fazem muito bem. Análise de dados. Análise de dados, análise de mercado. Então, esse pessoal manda muito bem e, sem sombra de dúvida, tem tido aí grandes avanços numa melhor informação, numa previsibilidade também de comercialização. Como que essa volatilidade dos mercados nos preços internacionais impacta a competitividade de uma maneira global quando a gente fala em agronegócio, Técio? Primeiro, o Regis trouxe bem, né? Assim, e pegando a esteira que está acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos, o mercado vai direcionar a resposta de qualquer composição geopolítica internacional. Eu comentei aqui, as pessoas não vão parar de consumir suco de laranja porque aumentou a tarifa. Nem açúcar. Né? E nem café, e assim por diante. E assim por diante. Então, eu acho que a arte de você estar nesse mercado está em você se proteger dos riscos. Né? Então, se redear em termos de contrato, acho que é a essência de quem participa desse trade. Mas o grande ponto é ter posições distintas no tabuleiro. Então, uma vez hoje, você não ter posição no Arco Norte, não ter posição no Sul, no Sudeste, você vai ficar refém de uma única logística. Né? Então, imagine quem só opera no Arco Norte. Né? E tem players que só operam lá. Né? Bandeiras brancas. Né? Perderam, obviamente, a operação nesses anos que teve a seca. E é engraçado, teve seca, mas teve super safra. Sim. Né? Em 23 é o caso. Né? E a seca, na verdade, ela foi a seca de contribuição hídrica da bacia amazônica. Sim. Não foi uma seca que atingiu a lavoura, né? A produção. E isso, quem mapeou isso e quem estava bem posicionado perdeu menos ou usou a oportunidade para ganhar mais. Né? Então, assim, esse jogo de estratégia, seja pautado em números, seja pautado em contratos redeados, opções futuras, né? Aí não vamos entrar no detalhe, mas assim, o mercado de commodities que está passando hoje no Porto de Santos foi comercializado há um ano atrás, né? Então, e o que está sendo previsto para o ano que vem é o agora. Então, essa antecipação, estratégia, números, dados, é a essência de quem opera nesse segmento. Óbvio, tem commodities que são super inelásticas. É o caso do suco laranja, vamos botar. Sim. Né? O Brasil comanda 75% do mercado mundial de exportação, né? Não de produção, de exportação. É praticamente inelástico, né? Assim, o Brasil é o price maker do mercado. E mais do que ser um Não à toa ele ficou fora da lista de quase 700 itens que o Trump isentou da taxação de 50%. E o ano passado você teve uma alta no preço do suco laranja e as pessoas continuam consumindo. Então, o grande ponto é não coloque todas as fichas numa única cesta nesse mercado. Use contratos com cláusulas de proteção e mitigação de risco. E, como o Regis colocou, tem um bom grupo, uma boa equipe de data science por trás da operação para poder saber tomar decisão. Né? Técio, falando ainda um pouquinho sobre as questões de tensão geopolítica e do anúncio do Trump, quando ele deixou de taxar quase 700 produtos em 50%, um deles que ficou de fora da lista foi o café. Né? Como é que você analisa os impactos e os reflexos para esse mercado se não houver, até 6,
de agosto, né, que a gente está muito próximo, uma readequação aí e, de repente, um retroceder do governo americano de não sobretaxar o café em 50%? Eu acho que o Trump vai dar um passo atrás na questão do café. A gente estava 2 programas atrás falando sobre isso e acabou acontecendo com uma grande variedade de produtos, porque eles não são produtores, né? E aí quem sofre é quem consome. Então, é o americano, né? Na raiz ali, ele vai acabar tendo, já que ele transformou isso numa questão não de governo e não de protecionismo de barreira, mas uma questão meramente política, ele vai impactar o cidadão americano. Mas eu digo que não tem saída porque a Colômbia, que é um grande concorrente brasileiro, não tem quantidade de café para disputar com o Brasil. O outro substituto seria o Vietnã. O Vietnã produz outra variedade de café, que não a arábica brasileira. E o Brasil investe em tecnologia. A tecnologia não está só no café, está na soja, está no milho. O Regis colocou aqui, nós tivemos uma super safra de milho. O mercado brasileiro hoje está fazendo etanol de milho e está aumentando as plantas de etanol de milho. Até com visão na sustentabilidade, na questão sustentável, né? Sim, mas o processo de fermentação do milho ele é mais lento do que da cana. Já se tem tecnologia de aceleração desse processo de fermentação. Então, o mercado agro, apesar de a gente achar que o agro está lá na fazenda, né, com chapéu de o agro tem um nível de tecnologia alta que a gente desconhece. Tá? Quem conhece é quem respira esse mercado. Mas a quantidade de tecnologia que tem hoje embarcada numa saca de soja, ou de milho, ou de um copo de suco laranja, a gente teve a oportunidade de estar lá no terminal, ela é imensa, né? Tecnologia, dados, data science, faz o Brasil ser competitivo no mercado. Então, não acredito que sejam essas intercorrências aí geopolíticas que vão bater no mercado brasileiro. O mercado vai se adaptar, nós vamos buscar novos mercados. O que é muito bom. Você vai se redear mais. Sim. Né? Quanto mais clientes você tiver, melhor, mais redeado você está. E aí esse é o trabalho diário de quem opera no mercado agrícola, né? Regis, dentro dos portos que a Cargill, dentro dos terminais que a Cargill atua, há planos de ampliação ou investimento? Nós terminamos agora em abril, participamos de um tender que foi na B3, onde a gente arrematou o terminal de Paranaguá, chamado Concessão Par 15, né? Era o terminal que nós já operávamos, né? Então nós renovamos então essa concessão, foi uma disputa na B3, foi uma disputa bem acirrada, né? Bem acirrada. E aqui na Baixada Santista, Nathalie e Tércio, nós temos aí investimentos que estão acontecendo desde 2016. Né? Nós temos investimentos pesados. Nós operamos aqui, nós somos sócios de 3 terminais com um parceiro nosso, que é a Dreyfus. Operamos aqui o TEG, o TEAG e o TES. E sim, tem planos de investimentos bem consideráveis, né? Bem expressivos, para aumentar várias coisas. Além de aumentar a capacidade de movimentação desses terminais, sem sombra de dúvida, você traz aí uma tecnologia embarcada em novos equipamentos, né, capacitação de pessoas, você vem, tudo aquilo que a gente vê de desenvolvimento de novas tecnologias, de novos equipamentos, né, a gente está com um plano aí de investimento bem importante, bem pesado até o ano de 2029. Então nós temos mais 4, 5 anos aí de fortes investimentos, onde a gente sem dúvida vai fazer aí grandes movimentações. Norte do Brasil nós também começamos o ano com um terminal novo em Porto Velho, né, lá em Rondônia. Nós já tínhamos um terminal, o que a gente fez foi ampliar um novo terminal, então é uma nova estrutura. Temos investimentos também hoje em barcaças, né, fazendo investimentos no norte do Brasil, construindo novas barcaças. Primeiro comboio com 36 barcaças. Uau! Fizemos um teste agora, né, no início do mês de julho, onde a gente teve a oportunidade de fazer uma movimentação entre Miritituba até Santarém, com 36 barcaças, então foi realmente um teste que nós fizemos, né? A equipe mandou muito bem, fomos muito bem, uma navegação super segura, tranquila, acompanhado pela Marinha do Brasil para fazer a homologação desse tipo de comboio, né? Realmente um comboio de uma magnitude muito expressivo, né? 110 mil toneladas, né? Quase um baby cape. Quase um baby cape, então navegando entre Itaituba, entre Miritituba e Ité Santarém. Então, no Rio, né, por mais desafios que a gente tem de infraestrutura, nós conseguimos fazer isso. Então, realmente, um marco que a equipe do Arco Norte, lá da empresa, mandou muito bem e a gente conseguiu fazer. Então, temos sim esses planos de investimento, estão acontecendo, sem sombra de dúvida.
Vemos investindo nos últimos anos também, sempre, né, de repotencialização, pequenos ajustes, alguma tecnologia nova que precisa ser instalada. Então, a gente sim, portos, sem sombra de dúvida, portos e CRT, sem sombra de dúvida, sempre tem um olhar muito especial dentro da nossa carteira de investimentos. O perfil do cliente mudou muito nos últimos 10 anos? Eu acho que o perfil do cliente, ele continua o mesmo, mas um pouco mais exigente, né? Nós temos enfrentado, o mercado brasileiro tem enfrentado alguns desafios relacionados à qualidade, né? Vamos lá, nós tiramos da fazenda, Sim. pouco processamos os produtos que a gente exporta, né? Eles passam por um processo aí de padronização, mas é uma padronização para ficar num padrão exportação que o Brasil garante. E muitas vezes você tem aí mutações desse grão, então você precisa, sem sombra de dúvida, ter uma tecnologia para que você possa fazer esse movimento do campo até o porto, até o navio e do navio até o destino, numa velocidade para que o produto também tenha as melhores condições, não só aqui, mas também na chegada para o cliente final. Então, acho que esses são os desafios que também dependem muito do clima. Sim, então, se você tem uma dúvida. safra mais chuvosa, você tem um pouco mais de risco no Isso impacta, produto. inclusive, no controle de pragas, né? Sem dúvida. Então, assim, são os desafios que a gente tem. A gente precisa garantir essa qualidade, né, para o cliente final, que é a exigência que, obviamente, ele faz e que a gente precisa garantir para continuar fazendo bons negócios. O Técio bem colocou que muita gente tem a impressão de que quando se fala em agronegócio, se pensa em campo, grandes fazendas e profissionais com um chapéu, né? E a gente sabe que até existe o profissional com chapéu, mas com a tecnologia embarcada, o chapéu para proteger do sol, né? Se o cliente não mudou muito, o profissional, o perfil do profissional que hoje atua no agronegócio mudou completamente, né, Regis? Não, sem sombra de dúvida. Acho que o produtor sul-americano, ele está muito tecnificado, né? Ele tem acesso a muita informação, ele tem acesso aos equipamentos de primeira linha, né? Os equipamentos tratores, colheitadeiras, enfim, informação tecnológica, acesso a dados de clima de primeiro mundo. Sim. Então, quando você comentou agora há pouco, Tércio, a questão do aumento da produção brasileira, se você pega um dado oficial da Conab, né, onde você vê o tamanho da área plantada e o tamanho da produção, você vê que a área plantada ela permanece muito estável, ou seja, você não tem um crescimento de área plantada. Mas você tem um crescimento importante de produção. Sim. Isso é tecnificação do produtor brasileiro, é investimento que o produtor está fazendo, sem sombra de dúvida. É um profissional do agronegócio, é um profissional muito bem tecnificado, muito bem preparado para enfrentar, inclusive, todos esses, digamos assim, temperos adicionais que a gente tem, clima, dificuldade, você comentou dificuldade de preço. Então, eu acho que o produtor brasileiro está muito bem preparado. A gente faz um rápido intervalo, mais um, e volta para a última etapa do Porto Negócios. Hoje falamos sobre agronegócio. Não saia daí. Até já. Os terminais TEG, TEAG, TES são líderes na movimentação de grãos nos portos da Baixada Santista. Eles contam com uma diversidade de cargas como soja, farelo de soja, milho e açúcar, com uma estrutura moderna que garante operações eficientes, seguras e sustentáveis. Os terminais planejam embarcar 18 milhões de toneladas em 2024, gerando mais de 1.500 empregos na região. TEG, TEAG, TES, um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Olá, tudo bem? Hoje o Minuto Porto Negócios fala sobre o investimento realizado pela Eldorado Brasil Celulose em ações que promoveram inclusão, saúde e cidadania. O terminal, localizado no Porto de Santos, patrocinou importantes projetos esportivos que impactaram mais de 1.200 pessoas indiretamente e beneficiaram mais de 2.000 moradores da cidade. Uma das ações foi a corrida de rua
Correndo com os ODS 2024. Cerca de 500 atletas amadores percorreram as ruas do Centro Histórico de Santos. Outro projeto patrocinado pelo terminal foi o Bruto Fruto Empodera Futsal. Meninas de 8 a 18 anos da rede pública de ensino puderam participar de aulas gratuitas da modalidade. A iniciativa promoveu o empoderamento feminino e o protagonismo da mulher no esporte. A Eldorado Brasil Celulose também apoiou o segmento náutico esportivo. A edição 51 da tradicional Regata Marinha do Brasil contou com o patrocínio da empresa. 250 velejadores celebraram o Dia do Marinheiro e reforçaram o vínculo da cidade com a identidade marítima. O esporte mais popular do Brasil, o futebol, também foi levado às comunidades santistas com o apoio da EBLOG. O Favela Cup reuniu 480 atletas amadores, entre homens e mulheres, em uma competição que uniu esporte, inclusão e convivência comunitária. Este foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau! Apoio Eldorado Brasil. Somos a cessionária responsável pela gestão, operação, manutenção e expansão da malha ferroviária do maior porto da América Latina. Juntos, continuamos a escrever a história da ferrovia interna do Porto de Santos com excelência, compromisso e inovação. Somos a excelência sobre trilhos. Com uma rede global de 14 terminais próprios e joint ventures, a Stolthaven Terminals tem como missão entregar valor a seus clientes através da operação de terminais de última geração que complementam as capacidades de suas empresas irmãs, Stolt Tankers e Stolt Tank Containers, garantindo a interface Ship-to-Shore. São aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de armazenagem e distribuição de líquidos a granel de classe mundial. A Stolthaven Terminals também está presente no Brasil, com um terminal em Santos. O futuro da logística começa aqui, no coração do transporte brasileiro. Com tecnologia de ponta, monitoramos sua carga 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada carga é tratada com o mesmo cuidado como se fosse nossa. Investimos no presente para garantir um futuro sustentável. Porque, para nós, sua carga não é só uma entrega, é nossa missão. É do Porto de Santos que sai a celulose da Eldorado Brasil para mais de 40 países. Para armazenar e exportar um dos produtos mais sustentáveis do mundo, foi construído o terminal EBLOG, que completa 2 anos. Da floresta para a fábrica, da fábrica para o Porto de Santos e de lá para o mundo. Celulose de uma empresa brasileira que gera emprego, respeita o meio ambiente e as comunidades. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. O Porto e Negócios está de volta e abrimos a última etapa com o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá, pessoal. A maior disputa da história do setor portuário brasileiro deverá esquentar nos próximos meses. É claro que eu estou falando da licitação para o arrendamento do Tecon Santos 10, o maior terminal de contêineres no maior complexo portuário da América Latina. O Tecon Santos 10 fica na margem direita do Porto de Santos e o seu cais de 1.500 metros de extensão vai poder receber até 4 navios gigantes ao mesmo tempo. Ele está na mira de vários grupos nacionais e internacionais que atuam no transporte marítimo e na movimentação de contêineres.
E é claro que um leilão de um ativo tão importante assim desperta os mais variados tipos de debates, entre eles as questões concorrenciais previstas no leilão. Gente, essas análises são extremamente técnicas e estão muito além das nossas opiniões ou torcidas pessoais. É muito arriscado defender qualquer modelo de licitação sem conhecer profundamente as variáveis que envolvem uma análise concorrencial profissional. Felizmente, tem muita gente séria e competente olhando isso, tanto na ANTAQ, como no Ministério dos Portos, no TCU, que ainda podem contar com a assessoria especializada do CAD, o nosso órgão máximo de gestão da concorrência. Com certeza, todos esses técnicos saberão definir o melhor modelo, que equilibre os aspectos de eficiência com um ambiente competitivo e saudável para os vários anos do contrato que sucederão o dia do leilão. E assim teremos um aumento de 50% na capacidade de movimentação de contêineres do Porto de Santos, consolidando sua posição como o principal porto concentrador de cargas containerizadas da América Latina. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo, e voltamos com nossos convidados. Participam desta edição Regis Prunzel, diretor de portos para a América do Sul da Cargill Agrícola, uma das maiores empresas do agronegócio mundial, e Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Regis, eu queria dedicar esse último bloco um pouquinho aqui ao Porto de Santos. A gente vive uma expectativa aí da concessão do canal em Paranaguá, que muito provavelmente a modelagem para o canal de Santos vai ser a mesma, claro que com algumas alterações respeitando a característica do Porto de Santos, mas até lá a gente ainda vive uma questão de dificuldade de aprofundamento desse calado, desse canal de navegação. De que forma isso impacta as operações? Hoje a gente tem um regulamento de exploração do porto, que o Terço conhece muito bem, onde a gente segue uma fila e uma regra de entrada de embarcações, né? As embarcações do granel estão na fila de entrada e saída, obviamente, desse regulamento. Quando a gente fala de ter um canal mais profundo, você tira a limitação que você tem nos navios de maior porte. Tirando a limitação desses navios de maior porte, por óbvio, né, a sequência vai ser mais rápida, a sequência de entrada e saída de embarcações no porto, ela vai ser muito mais rápida. Então, aprofundar o canal de acesso ao Porto de Santos, os berços, enfim, toda a infraestrutura de água que nós temos no Porto de Santos, ela é importante para todos os segmentos, inclusive para o granel, sem sombra de dúvida, né? Quando você tira, mais uma vez, né, a limitação dos navios maiores, você tem uma fila fluindo muito mais rápida, né? Muito mais rápida, né? Você trouxe o tema da questão dos últimos dias, né? E aí, clima, nevoeiro, fechar, a questão da ressaca. E sem sombra de dúvida, o que a gente tem hoje com o avanço tecnológico, os parceiros como a Praticagem utiliza, é realmente um avanço fundamental que acaba mitigando muito, né, os problemas que a gente tinha no passado. Há 10 anos atrás, né? Não tão longe, né? Não tão longe. Hoje a Praticagem consegue fazer manobras que antes não fazia, e hoje a Praticagem de Santos faz manobras que outras Praticagens não fazem. Então, muitas vezes você tem um canal mais profundo, talvez você vai continuar tendo os mesmos, digamos assim, desafios ambientais que nós enfrentamos nos últimos dias, mas com uma fluidez maior, você talvez vai ter menos navios na espera e, obviamente, o impacto vai ser muito menor quando você tem uma infraestrutura maior em água. Técio, a modelagem de Paranaguá, na sua opinião, é a mais adequada para ser replicada no Porto de Santos? A construção do canal é muito simples, né? É muito parecida, inclusive, com a construção hidroviária. A contraprestação do serviço da concessionária é justamente manter a profundidade do canal. Existe um nível de serviço que é manter perene aquele canal disponível na profundidade contratada durante todo o ano, independente de período de ressaca. Obviamente, o concessionário não pode ser responsabilizado por uma ressaca que aconteceu como essa aqui no Porto de Santos. E existem serviços acessórios, obviamente, quando eu estou falando de via de navegação, a dragagem, a sinalização, enfim, os instrumentos que permitam a navegação do canal. Existem serviços acessórios que podem ou não estar na concessão.
né? No caso de Paranaguá, você tem é função da concessionária também a administração do VTMS. Sim. Né? Eu costumo falar VTS porque qualquer outra letrinha entre o T e o S passa a ser a gestão, né? Ou otimização do sequenciamento. Mas nada mais é do que o controle do tráfego aquaviário. Você pode colocar outros serviços como a questão do first responder, né? De vazou óleo, né, no canal. Você tem uma equipe de meio ambiente para poder fazer a abordagem daquela mancha órfã, fazer a coleta do óleo e manter a integridade do canal do ponto de vista ambiental. Então, você colocar mais serviços ou menos serviços é o quanto está medindo o apetite do poder concedente e delegar isso para o setor privado. Né? Acho importante o sequenciamento das embarcações terem um certo comando, né? Como o Regis trouxe aqui. Aprofundar o canal de Santos significa abrir uma janela de atracação maior e diminuir a disputa entre o contêiner e o granel. Né? Então, acho que essa é a primeira vantagem. Né? Mas precisa do menos 17 para poder atracar o 366. Eu acho que precisa do menos 17 para começar a mitigar o conflito que existe hoje entre tipologias de carga distinta. Né? Um ponto importante, hoje a gente trabalha com um Panamax, como navio padrão para o granel agrícola, mas tem tendências para alguns mercados você ofertar o Baby Cape que a gente mencionou aqui no bloco anterior, né? Que é um navio que ao invés de carregar só 75 mil toneladas, ele chega a 115, 118 mil toneladas. Então, numa viagem, você consegue transportar mais e, obviamente, não preciso mencionar que você vai reduzir custo logístico com esse tipo de operação. Porém, não é todo porto que você entra com esse navio. Mas o Porto de Santos, estando preparado para operar com esse navio, se torna mais competitivo. Aprofundar canal é mitigar o conflito, como eu mencionei, e aumentar a competitividade do porto, e aí você está disponível, de fato, 24/7. Né? Hoje, navios de maior porte precisam esperar a janela de maré para poder entrar no Porto de Santos. E nem sempre eles vêm full. E nessa janela de maré se prioriza a classe de container. E o granel fica para o segundo momento. Então, como é que você mantém equidade de tratamento entre as cargas durante os 24 horas do dia? Com dragagem. Você precisa aprofundar o canal. Então, é muito simples a equação. Né? Um outro desafio, quando a gente pensa em Porto de Santos, é a questão da infraestrutura, né? As obras no viário do Porto de Santos, a questão dos acessos ao Porto de Santos, são realmente hoje um gargalo preocupante. E embora, por exemplo, a terceira pista já tenha tido os estudos autorizados pelo governo do estado, a gente sabe que não é uma obra que sai do papel da noite para o dia, que vai demandar aí pelo menos uns 6, 8 anos, e a gente está vendo esse fluxo cada vez maior e a infraestrutura não acompanhando muitas vezes as demandas. O que do ponto de vista de urgência, se é que você pode fazer essa análise, o que a Cargill considera como urgência para que a solução chegue mais rápido, quando a gente fala de infraestrutura viária do Porto de Santos? Eu acho que a gente tem as duas margens, investimentos previstos e planejados que precisam realmente acontecer numa velocidade maior. Né? Você tem aí a perimetral da margem esquerda e a própria perimetral aqui da margem direita, que são obras de infraestrutura e estão planejadas, já tem um certo tempo, né? Eu acho que mais de 10 anos que estão previstas. Né? Então, para nós, isso é importante que aconteça, porque aí você tem a disponibilidade, você pega um ano onde você tem uma demanda maior de fluxos mais curtos, por exemplo, que você vai fazer rodoviário em vez do ferroviário, você precisa ter essa capacidade, né, de acesso nos portos. Né? Você falou muito bem aí da terceira pista, que é um tema, está anunciado, é um pouco mais longe, 2032, enfim, aí para frente. Mas lateral, acho que a gente precisa, nas vias que nós temos, né, nas vias que nós temos, ter aí sim uma fluidez maior, a questão da própria relação porto-cidade também, você fazer um seccionamento, ou seja, você tem um caminhão circulando, deixa o caminhão circular na via específica que é para o porto, separa da comunidade. Então, acho que tem aí um planejamento que está muito bem feito nos últimos anos, é o que a gente precisa que isso realmente aconteça numa velocidade maior. Infelizmente, nosso tempo acabou, tá vendo? Passou muito rápido. Isso significa que você tem que voltar mais vezes, tá? Não pode demorar tanto tempo para voltar.
muito obrigada pela tua participação, pela disponibilidade. Eu sei que a agenda é complicada, difícil, mas é sempre um prazer ter você aqui. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, a você, Nathalie, ao Tércio. Espero que todos possam aproveitar mais esse Porto Negócio, nesse papo aqui muito bacana. Tércio, obrigada mais uma vez. Mais um. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço o Regis por ter aceito o nosso convite e a quem está em casa que assiste a gente. O Porto Negócios desta noite fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira com um programa inédito a partir das 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.